E aí pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar um pouco sobre os fundos imobiliários de papéis, certo? Vou primeiro explicar o que é um CRI, certo? E posteriormente como esses fundos imobiliários trabalham em cima deles e como também você pode tirar proveito de algumas recomendações e cuidados que você deve tomar antes de investir, certo? Então, eu separei alguns tópicos aqui que eu considero importante. A diferença do FI de papel para o tijolo, questão de definição mesmo. O que é um CRI, classificação, riscos, garantias destes CRIs, certo? Os indexadores e algumas recomendações. Não muda nada no conceito de fundo imobiliário que foi apresentado no vídeo anterior, que eu vou deixar aí nos cards, certo? Vai ter um gestor lá que vai gerir esses ativos. A diferença é que esses ativos financeiros agora vão ser ativos de papel, ou seja, ele não é mais detentor de um imóvel em si, e sim de um papel que representa um certo volume financeiro ali, ao qual ele tem direito a receber, certo? Basicamente é essa. Questão de definição mesmo, os tijolos de papéis, ou seja, tem todos aqueles problemas que gera quando você tem algum imóvel, inadimplência, revisionais, vacância, deteriorização do ativo, certo? A questão dos de papéis são nada mais nada menos que operações de crédito. E os CRI, eles são considerados ainda ativos de renda fixa, apesar de serem menos acessíveis a investidores comuns, eles continuam sendo ativos de renda fixa, certo? Que possuem algum lastro imobiliário, ou seja, não pode existir um CRI sem um lastro imobiliário. Aqui eu criei essa imagenzinha aqui para exemplificar mais ou menos como nasce, como funciona um CRI, certo? Vamos supor aqui o proprietário aqui, esse cara aqui ele é dono dessas propriedades aqui em cima, certo? E ele aluga essas propriedades a uma empresa aqui, essa empresa locatária, certo? E essa empresa locatária paga esses aluguéis a esse proprietário. Esse é um exemplo mais comum, existem outros casos, certo? Paga o aluguel ao proprietário. Então esse proprietário, ele sabe o quanto vale a propriedade dele, certo? E o quanto ele pretende receber nos próximos anos. Aí o que ele faz? Ele está precisando de mais dinheiro, digamos, para construir novas unidades. Então, ele não quer esperar receber X anos de aluguéis das unidades que ele tem para começar a construir uma nova. Ele quer o dinheiro ali naquele momento. Então, o que ele faz? Ele procura uma securitizadora, que é uma instituição não financeira, certo? Que ela é responsável por criar os CRIs, certo? A essa instituição não financeira, o que ela faz? Ela avalia as condições e eles criam um CRI baseado nessas condições, onde questão de taxa, questão de indexador, lastro. Então, tudo isso é definido entre as partes, certo? Aí de artefato de saída você tem o quê? Um ou mais CRI, lembrando que dependendo do montante de dinheiro que o proprietário pretenda levantar, certo? Às vezes uma única operação dessa aqui pode dar origem a 10, 20, 30, 100 CRIs, certo? Então vai dar origem aqui aos CRIs, e esses CRIs é exatamente o ativo que os fundos imobiliários utilizam, ou investidores qualificados, que têm mais acesso a esse mercado devido à sua disponibilidade financeira, certo? Então são esses papéis que lhe dão algumas garantias, ou seja, uma vez que foi criado esse papel, o que é que acontece? O fluxo dos aluguéis, ao invés de ir para o proprietário, ele agora vai para a securitizadora, que repassa esses valores para os detentores atuais do CRI. Ou seja, vamos supor que você, pessoa física, conseguiu comprar diretamente um CRI lá de 400 mil reais, por exemplo. Aí você está recebendo esses cupons, só que você está vendo um risco implícito ali que talvez o mercado não esteja vendo. Aí você decide vender aquele CRI a um outro fundo imobiliário ou simplesmente vender a outra pessoa, certo? Então, a securitizadora ela vai repassar esses recursos para quem for o atual dono
do CRI. Lembrando que esse CRI, eles têm uma data de nascimento, tem uma data de vencimento, certo? Eles contêm um rating, que eu vou falar mais adiante, que é meio que uma classificação de risco, que algumas empresas de classificação de risco fazem isso, certo? E o que é comum, não. O que é obrigado, é meio que obrigatório, certo? Esses CRIs, eles precisam ter garantias. Algumas garantias são financeiras, ou seja, um fluxo de aluguéis maior do que o que deveria, por exemplo, 120% do valor, 130%. A esse fluxo de aluguel é formada uma gordura naquele CRI para suprir, caso precise, alguma possível inadimplência que venha com o tempo, certo? As CRIs, eles também possuem um lastro, certo? Que na maioria das vezes podem ser as próprias unidades que deram o start àquele CRI, como também podem ser outras unidades deste mesmo proprietário que ele tenha botado como garantia, certo? Caso aconteça alguma coisa com o empreendimento, certo? Com o tal CRI, caso ele não consiga pagar os aluguéis, vamos dizer que a empresa locatária lá está passando por uma crise e ela não está conseguindo pagar os aluguéis, então ela vai ficar inadimplente. Então essa inadimplência ela vai ser suprida tanto por esse fluxo maior de aluguéis que foi pagado anteriormente, que foi formada uma reserva financeira, certo? Vai ser suprido por essa reserva. Se essa reserva não suprir, aí vão para questão de executar as garantias, certo? Ou seja, é que eles vão atrás daquelas propriedades que foram botadas como garantia. Vocês vão ver, cada vez que vocês forem pesquisar e estudar sobre CRI, vocês vão ver que cada CRI ele é único, certo? Alguns CRI possuem 2 tipos de garantia diferentes, os CRI possuem 4, 5 tipos diferentes de garantias, certo? Existem diferentes tipos de CRI, certo? Alguns CRIs ele tem prioridade sobre outros. Esse vídeo aqui ele é bem introdutório mesmo, certo? Mas dependendo aí do que vocês demandarem, eu posso fazer um mais detalhado em cima dos CRIs. Mas basicamente é isso. Alguns pontos que você deve se atentar aqui é a questão da classificação de CRI, questão concentrado, que é quando o devedor, ou seja, a pessoa que está pagando o aluguel aqui nessa imagem anterior, né? Ele representa mais que 20% do valor total daquele CRI. Então aquele CRI é tido como concentrado, certo? Basta ter um. A questão do pulverizado é exatamente quando um CRI, nenhum desses devedores, certo? Atinge os 20% aí do valor total do CRI. Por que é bom se atentar a isso? Porque além dos fundos de papel possuírem vários CRIs, o que é que acontece? Esses CRIs em si, eles já podem ser diversificados, ou seja, um CRI pulverizado, ele consideravelmente vai ter um risco menor do que um concentrado, mas isso também é relativo, porque vai depender do pagador. Aí, como eu falei anteriormente na classificação de risco, certo? Tem uma tabelinha aqui, aí essas agências, elas meio que classificam alguns títulos mais visíveis assim do mercado com essas letrinhas aí. E essa tabela ela resume mais ou menos aí, eu peguei na internet, certo? Que corrobora aqui com a minha explicação, a questão ali do rating, tem esse divisor de água. Então, daqui para cima, ou seja, bom, muito bom, ótimo e excelente, são aqueles investimentos que possuem um risco menor, certo? E, consequentemente, eles vão pagar menos juros. O que é que acontece? Nada de graça no mercado, pessoal, nada de graça. Quanto maior um yield, quanto mais juros aquele determinado ativo pretende pagar, maior o risco, certo? Se você não consegue reconhecer esse risco, muito provavelmente você precisa estudar mais, precisa ler mais, certo? Mas não existe nada de graça. Se existe um CRI que ele está pagando acima dos seus pares do mercado, ele tem um risco maior, sim. Talvez você não esteja conseguindo ver. Aí dali para baixo é o que eles chamam de especulação, certo? Quanto maior o risco, maiores os juros. Que eles aumentam exatamente esses juros para
pegar aqueles investidores mais arrojados que estão dispostos a assumir tal risco, já que tem um potencial de ganho maior. A questão do risco, a questão da concentração, como eu citei, a questão do crédito, que é o que a empresa lá não poder pagar em algum momento, aí vão ser usadas todas as garantias que foram acordadas naquele CRI, certo? Risco de liquidez, como eu falei anteriormente, você pode vender um CRI a outra pessoa, a outra empresa, certo? Então, essa transação, diferente das ações, né, que você abre o home broking ali, tem várias ações sendo negociadas, é muito menos líquido, é quase como vender um imóvel, certo? É um pouco mais fácil que vender um imóvel, mas no quesito de liquidez, eu estou fazendo essa comparação no quesito de liquidez, é um pouco mais fácil do que vender um imóvel e muito mais difícil que comprar uma ação, para vocês terem uma noção aí. Risco de mercado, que é risco de lei mesmo, governo, essas coisas, risco Brasil, digamos assim, e essa subcolateralização nada mais é do que menos garantia do que deveria. Imagine o seguinte, que quando o CRI foi criado, aquelas garantias que foram colocadas valiam um valor X. Só que por algum motivo, aqueles ativos que foram botados por garantia perderam valor. Então, é solicitado uma revisão dessas garantias, onde vão ser revistos esses valores, certo? De modo a tentar completar aquela garantia para aquele CRI voltar a ter um risco menor, digamos assim, certo? E como eu falei anteriormente, eles não são muito padronizados, tem alguns pontos que todos têm que ter, um lastro, uma taxa, etc. Tem várias coisas que todos têm que ter, mas eles são únicos, ou seja, você nunca vai encontrar um CRI igual ao outro, com a mesma garantia, com o mesmo valor pago, nunca, eles são únicos, basicamente é isso. A questão da garantia dos CRIs, né? Eles funcionam nesse regime fiduciário, que nada mais é que o quê? É feita a separação do patrimônio da securitizadora, ou seja, da agência não financeira lá que criou o CRI, certo? É feita a separação patrimonial, de modo que se a securitizadora vier a falir, certo? Isso não vai afetar diretamente o CRI, certo? Ou seja, ela não vai poder usar todos aqueles CRIs que ela criou como patrimônio para quitar uma possível dívida. Isso é bom para a gente, é vantajoso, porque existe essa separação, certo? A alienação dos imóveis, que é como eu falei, que é a questão do lastro. E recebíveis adicionais, que eu falei anteriormente também, a questão de você receber um fluxo maior do que o valor acordado e aquilo vai formando uma reserva financeira para cobrir inadimplências futuras, certo? E essa subordinação aí é basicamente as séries do RI. Eu botei os três principais aqui, que é o sênior, o mezanino e os N subordinados. Por que eu botei N subordinado? Porque pode existir vários níveis de subordinação, certo? O que é que acontece? O sênior, ele tem um risco menor e, consequentemente, uma rentabilidade menor. Por quê? Porque ele tem prioridade no recebimento. Vamos supor que lá a empresa que está pagando os cupons lá do CRI, né? Está pagando um aluguel lá, não conseguiu pagar, a reserva não conseguiu cobrir, então eles vão pegar todo o fluxo que veio, vamos supor que esse fluxo que veio seja 60% do que deveria. Pronto, esse 60% que veio, eles vão pagar os CRIs sênior, que tem a prioridade, certo? Se sobrar algum recurso, eles vão pagar esse mezanino, e se sobrar algum recurso é que eles vão pagar os subordinados, ou seja, esses N subordinados aí, eles terminam tendo um risco maior, certo? E, consequentemente, eles têm uma taxa maior também, porque esse fluxo financeiro, quando são criados esses CRIs, eles são meio que divididos de modo que o sênior, como ele tem prioridade, né, ele tem um risco menor, então você recebe um juros menor. E todos aqueles outros posterior a eles têm um risco maior, porque depende do recebimento do sênior, né, para que você receba seu fluxo lá financeiro, certo? E tem alguns relatórios gerenciais que eles vêm com esse indicador, loto velho, certo? Esse LTV, que nada mais é que o quê? O valor da dívida dividido pelo valor dos imóveis. Lembra lá quando eu disse que pode acontecer dos imóveis que você botou como garantia
eles passarem a valer menos, então esse indicador aqui ele pode dizer isso. Aí eu já botei a conclusão ali, quanto menor melhor, porque pensa o seguinte, pense que você tem uma dívida de 5 milhões, mas você botou 10 milhões em imóveis como garantia, então você vai ter um LTV de 50%, entendeu? Agora se você tiver uma dívida de 10 milhões e tiver botado 10 milhões em imóveis, você vai ter um LTV de 100%, ou seja, quanto menor esse índice LTV em percentual, melhor, quer dizer que mais seguro é, porque tem mais garantias a serem executadas, basicamente é isso. A questão dos indexadores, ou seja, esses CRIs, eles são tipo um Tesouro Selic da vida, um Tesouro IPCA+ da vida, ou seja, ele tem uma taxa ali que pode ser fixa, como pode ser um desses indicadores aí, mais uma taxa pré-fixada, certo? Vocês vão ver, por exemplo, muito IPCA mais 5%, IPCA mais 10%, IGPM mais 5%, 100% do CDI, alguns CDI mais 2%, ou seja, eles são sempre assim vinculados a esses indexadores. Aí um cuidado que vocês têm que tomar, ou um conhecimento que vocês podem ter para se antecipar, é o quê? Que existe uma defasagem de 2 a 3 meses entre esses indicadores e o mês que vai ser pago, ou seja, que aquele CRI vai receber aquele fluxo, que vai de 2 a 3 meses. Por exemplo, aqui, vamos supor que o IPCA no mês 10, ele subiu 2%. Então, você só vai sentir essa alta financeira que você irá receber, o que tiver sob posse do CRI, né? Você só vai receber esse montante daqui a 2 ou 3 meses, ou seja, só em dezembro de 2020 ou em janeiro de 2021. Então, se você está vendo aí no mercado que o IPCA está subindo, o IGPM está subindo, e você tem esse conhecimento de 2 a 3 meses, você pode se antecipar e comprar esses títulos que são mais expostos, certo? A esses indexadores que você tem interesse, de modo a maximizar o seu retorno futuro, certo? Aqui eu peguei um gráfico aqui da inflação do Brasil e a taxa de juros, vocês vão ver que elas sempre andam ali uma próxima da outra, certo? A inflação normal, o IPCA, digamos assim. Agora, se você pegar a inflação de comida, veja aqui que ela já tem um deslocamento muito maior da curva de juros. Isso quer dizer o quê? Se você precisa comer, assim como todo mundo, seu dinheiro está valendo cada vez menos. Quanto mais sobe essa inflação de comida, quer dizer que menos poder de compra você tem. E aqui eu peguei o IPCA versus o IGPDI, que é semelhante ao IGPM, só muda o período de cálculo, certo? Enquanto o IPCA está nos 2,44%, que já é acima da Selic, o IGPDI está a 15%, certo? E por que é interessante vocês se atentarem aos indexadores? Porque, por exemplo, alguns FIs, né, eles são expostos a esses indicadores. Eu vou mostrar aqui mais à frente, certo? Mas algumas recomendações básicas aqui é ver todo e qualquer tipo de concentração. Quando você for comprar um FI de papel, abre lá o relatório gerencial, avalie a exposição, em que ativos de CRI aquele fundo de papel está exposto, que indicadores ele tem maior concentração, menor concentração, certo? E lembre-se que nada é de graça. Quanto maior o yield daquele CRI, daquele FI, maior o risco. Estude bem os indexadores para se posicionar corretamente. Algumas recomendações de estudos aí, para quem quiser saber por onde começar: o VRTA11, HCTR11, IRDM11, MXRF11. Lembrando que aqui nada é recomendação de investimento, certo? Tem autorresponsabilidade. Eu peguei essa tabelinha aqui, ela está bem desatualizada, certo? Mas ela basicamente dá uma visão gráfica aí do que eu estou falando. Por exemplo, se vocês pegarem um MXRF11 aqui, a terceira coluna, ela tem uma exposição de 65% no CDI e uma exposição pequena aqui no IPCA e mínima no IGPM. Mas se você pegar um HCTR11 aqui, por exemplo, a exposição maior dele aqui já é o IGPM, em segundo lugar o IPCA e terceiro o CDI, ou seja, dessa forma você pode se posicionar em determinados ativos a depender do momento econômico para tirar mais proveito daquele momento.
Aqui eu peguei um print do relatório gerencial do HCTR, certo? Isso aqui vem no relatório gerencial, pessoal, é gratuito, vocês têm acesso. Eu acesso utilizando o site do Estado Sinvest. Lá embaixo tem lá os fatos relevantes daquele ativo. Então eu consigo ter acesso a isso de maneira simples e eu simplesmente vou lá e leio. Tá aqui a alocação por segmento, certo? A questão dos indexadores, veja aqui que majoritariamente é o IGPM e o IPCA, e veja que o cupom é bem alto, é mais 11, mais 11,5. Então, esse é um fundo bem arriscado, só de olhar para o cupom que ele paga aqui, certo? Por juros que ele paga. Veja aqui a concentração dos CRIs, sua grande maioria são sênior e única, certo? Aí tem também um pouquinho de mezanine e subordinadas. Aqui é do VRTA, que eu peguei, que ele tem mais um gráfico aqui que eu achei interessante, que é da questão da securitizadora, onde ele diz aí como estão espaçados entre as securitizadoras do mercado, os ativos que eles têm, além do tipo de operação, né, residencial, shopping, loteamento, e como ele está alocado nos indexadores. Veja aqui com exposição maior no IPCA. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma. Dúvidas, comente aí abaixo. Sugestões de vídeos futuros também, comente aí abaixo, que eu vou fazendo o vídeo à medida que eu vou notando que tem determinada demanda, então eu vou e faço aquele determinado vídeo. Valeu!